Fala galera, continuando aqui mais uma aula, começando mais uma aula. Vamos continuar nosso assunto de conjuntos numéricos. A gente viu na última aula lá a parte de dízima periódicas, eu lancei um desafio para vocês fazerem aí. E aí agora vamos fazer, certo? E aí a gente vai ver mais um conceitinho e amanhã a gente vem com exercícios. Então, lembrando lá como que é a dízima, né? Dízima é o decimal que tem infinitas casas, mas que é periódico, ou seja, ele se repete, então a gente sabe o que vai acontecer. E aí, como que a gente resolvia isso? Para descobrir a fração geratriz, a gente chamava a nossa dízima de x, que é o que a gente quer achar, né? A gente quer achar o que é o x, o que é a dízima. Multiplicava até de um jeito que fosse conveniente para a gente fazer uma subtração e ficar sem a dízima. E aí depois a gente encontrava o x. Então, x, aí no caso do 0,222222222, é 2 sobre 9. Se você pegar o celular aí, uma calculadora, coloca 2 e divide por 9, você vai ver que vai ficar 0,22222 e sempre vai ser 2. E se você fizer a conta na mão, você vai ver que você sempre vai ter o mesmo resto. Então você vai dividir pela mesma coisa e aí você vai acabar ficando com o mesmo resultado sempre, 0,22222. Tá? Aí eu lancei algumas, né? Que se você percebeu o padrão que existe aí, basta você dividir o seu número por 9 que ele vai se repetir. Então esse 0,111, 0,444, 555, 666, 77, 88888 nada mais é do que 1 sobre 9, 4 sobre 9, 5 sobre 9, 6 sobre 9, 7 sobre 9, 8 sobre 9, e aí eu falei que aconteceria alguma coisa interessante nesse 0,9999, né? Que já já eu vou abordar aqui com vocês. Então, esses outros aqui, vamos fazer eles, o 0,34, o 0,23, 3,1, 3,54, 0,145, vamos lá. 0,34, a mesma ideia. Chama de x. E qual que é o lance aqui da multiplicação conveniente, né? A multiplicação conveniente a gente vai multiplicar até o que se repete sair da casa decimal. Se você fez todos os exercícios, você deve ter percebido isso, qual que era a multiplicação mais conveniente para você fazer aqui, né? Multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, você que ia descobrir aí, você deve ter percebido que o que a gente tem que fazer é tirar a nossa dízima daqui, né? Quanto que a gente precisa multiplicar para isso aqui, ó? O que está se repetindo? 34. Então a gente lança o 34 para fora. Para isso a gente vai ter que multiplicar por 100, porque são duas casas o 34. Se eu multiplicasse por 10, seria 3,4343. Se eu multiplicar por 100, vai ser 34, que é o que se repete, 0,34343434. Então eu tenho que multiplicar até isso sair. Porque aí eu vou ter uma casa decimal igual, né? 343434, 343434. E aí eu consigo fazer a minha subtração. E aí eu consigo ver aí que fica 34 sobre 99. E olha só, o que se repete é o 34. Tem duas casas, eu coloco 99. Então, sim, se você tiver um número que se repete, como por exemplo 123, essa é a minha dízima, dessa forma aqui, qual que vai ser a sua fração? Vai ser 123 sobre 9. Sim, é assim que funciona, tá? Desse jeito. Se você tem 3 números repetindo decimais, você simplesmente divide pelo tanto de noves que... Não, você simplesmente divide por 9 repetindo o tanto de números que ele tem. Aqui no caso 34 tem 2, então eu vou dividir por 2 noves, então 99. Simples assim. Como acontece no nosso 0,23, é o mesmo processo. A gente chama de x, a nossa dízima, multiplica por 100 no caso, e aí vai ficar 23 sobre 99, porque o 23 é o que se repete, tá? Então, seguindo aí a gente vai ter um 3,11111. E aí esse aqui tem dois jeitos de fazer, né? Você pode separar ele em 3 inteiros e 0,11111. E aí a gente sabe quanto que é 0,11111. Nada mais é do que 1 sobre 9, que é 1 sobre 9 se repete o 1, que você já descobriu nos exercícios anteriores. Mais 3 inteiros, tá? Então eu separei aqui, ó, 3 inteiros, que seria depois da vírgula, mais a minha parte decimal. Então 3 mais a minha dízima.
3, nada mais é do que um 3 sobre 1, porque 3 dividido por 1 é 3, mais 1 nono. Como que eu faço para somar a fração? Eu forço aqui embaixo a ficar com o mesmo número, certo? Então, o único jeito daqui ficar 9, eu posso multiplicar por 9, desde que eu multiplique por 9 em cima também. 3 dividido por 1 é 3, 27 dividido por 9 é 3. Então, isso aqui representa a mesma coisa, tá? 27 sobre 9 é igual a 3, tá? Então, eu posso simplesmente chamar de 27 sobre 9 e eu simplesmente somo, eu vou ficar com 28 sobre 9. Essa é uma forma de achar, tá? Se você quiser conferir, o que você faz para conferir? Você faz essa divisão, execute essa divisão. 28 dividido por 9, você vai ver que vai dar isso aqui, tá? Faz na mão, faz na calculadora, vai dar 3,11111, ok? E a gente pode fazer do jeito que a gente sempre estava fazendo. Chama de x. E aí, qual que é a multiplicação conveniente? De novo, a multiplicação conveniente é pegar o que está se repetindo e colocar para fora. Então, a gente tinha o 1 aqui, é o que está se repetindo, joga 1 para fora. Jogou 1 para fora, o 1 saiu, né? O que eu quero dizer é que o 1 saiu da vírgula, então significa que já está certo. E eu posso executar a minha subtração. E aí eu vou ficar com 28, porque 31 menos 3 é 28, 0,11 menos 0,11, aqui vai dar 0. Então é 28 igual a 9. Igual a 9x. Então 28, 9x. Então x é igual a 28 sobre 9. Ok? E aí seguindo, 35, 3,54. Chama de x. Multiplica uma vez. A minha dízima ainda não saiu, porque o que está se repetindo é o 4. Então eu vou ter que multiplicar mais uma vez, até sair a dízima, tá? E aí qual que eu vou jogar? Com qual que eu vou brincar aqui? Não vai ser com esse daqui, vai ser com esses daqui, porque eu quero subtrair a dízima. Então, para dentro, depois da vírgula, tem que estar só a dízima, tá? Então a minha dízima é 4, aqui eu só tenho dízima, aqui eu só tenho dízima, aqui eu tenho dízima e esse 5 que não faz parte dela, tá? Então eu vou fazer essa continha aqui, negativa. Então eu vou fazer essa parte de baixo menos a de cima. Então, em cima, 354 menos 35 vai dar 319. A dízima de 4 menos a dízima de 4 dá 0. Então, é 319 igual a 100 menos 10 vai dar 90. Então, a gente simplesmente encontra x jogando 90 para o outro lado. 319 sobre 90 é igual a x. E aí, mais ou menos com a mesma ideia, a gente tem esse daí. Mesma coisa, a gente tem que jogar a dízima para fora. Então, 5 tem que sair. E aí, dessa vez, a gente teve que multiplicar por 1000, tá? Por 100 eu consigo colar a dízima, tá? E por 1000 a dízima sai. Então, eu tiro e vou ficar com 131 dividido por 900. Esse é o meu x. E aí, voltando lá no nosso desafio, né? 0,999. Vamos voltar lá. Deixa eu até voltar aqui. Não, pode descartar. Voltando aqui, assim é mais rápido, né? Aqui a gente tem esse modelo aqui, ó. A gente sabia que quando 1 se repete, é 1 sobre 9. Quando 4 se repete, é 4 sobre 9. 5 se repete, 5 sobre 9. 6 se repete, e quando 9 se repete, vai ficar 9 sobre 9. Só que 9 sobre 9 é 9 dividido por 9. E aí? 9 dividido por 9 nada mais é do que 1. Então, acontece alguma coisa esquisita aí, né? Vamos lá. Vamos tentar resolver isso aqui. Vamos lá. 0,999 é igual a x. Então, multiplico por 10, o 9 passa para o outro lado, posso resolver. Faço subtração, eu vou ficar com 9 igual a 9x. E eu fico com x igual a 1. E aí? Então quer dizer que tem alguma coisa errada aqui. Como que pode o 0,9999 ser igual a 1? Ele não é 0,999? E isso aqui é uma curiosidade matemática que, sim, não está errado, e sim, 0,999 é igual a 1, tá? Então é igual, tá? Tem esse jeito de provar e tem esse outro jeito de mostrar aqui. Vamos supor que eu tenha 0,333, que nada mais é do que 1/3, tá? Se eu falar que eu vou somar essas
0,333 mais 0,333 mais... O que eu vou obter? Né? Então, eu vou executar essa soma aqui, eu vou ter 0,9999, certo? Então, ó, aqui eu falei que o 1/3 é igual a 0,33333, e aí eu estou dizendo agora eu vou somar isso aqui, consequentemente eu vou somar. Ó. Eu peguei 0,333 e vou somar ele 3 vezes. Só que 0,33333 é igual a 1/3. Então, somar 0,333 3 vezes é a mesma coisa que somar 1/3 3 vezes. Tá? E eu executei a soma aqui, e eu sei que 0,333 é igual a 0,9999, tá? 3 vezes. Então, 0,9999 é igual a somar essas três frações, que é igual a 3/3. Só que isso é 1, tá? E sim, isso é 1, ok? Então, 0,99999 é 1, ok? A gente fala que é uma maneira diferente de escrever um 1. É um jeito diferente. Da mesma forma que isso aqui é um 1, isso aqui é 1 também. E isso aqui é o nosso 1, conhecido 1, certo? Se isso não faz muito sentido para você, tenta pensar assim. Sabe quando a gente tem... vamos pensar em 1 e 2, tá? Numa linha reta. Eu tenho um número entre eles dois? Tenho. Como que eu posso descobrir esse número? Eu posso somar os dois e dividir por 2, certo? Então aqui eu tenho, sei lá, 1,5. Ok? Eu tenho um número entre 1 e 1,5? Tenho. É só eu pegar os dois e dividir por 2. Eu vou ficar com 1,25. Eu tenho um número entre 1 e 1,25? Tenho. É só pegar os dois, por exemplo, e dividir por 2. Eu sempre vou conseguir fazer isso. Somar os dois e dividir por 2. Ok? Tá bom. Se eu sempre consigo fazer isso, é porque sempre existe um número entre esses números. Tá? Beleza, então. Tenta, então, fala pra mim assim, tenta imaginar um número entre 0,9999999 e 1. Tenta imaginar, tenta ver se você consegue conceber um número que esteja entre 0,999 e 1. Tenta. Você não vai conseguir, porque não tem. Porque não tem um número entre 0,999999999 e 1. Não existe esse número. Por quê? Porque 0,9999999 é 1. Eles são o mesmo número. Então não tem como ter alguma coisa entre eles, porque ele é o mesmo número. Tá? Então, 0,99999 é 1. Ok? Então, a gente chama isso, que na verdade aqui, da mesma forma que as coisas são infinitas, tá? Pensa, os números, quais são as quantidades dos números? São infinitos. É uma coisa muito grande. Aqui a gente chama de infinitesimal. É o oposto de infinito. É uma coisa muito pequena. É o que você precisa somar aqui para virar 1. É tipo, muito pequeno. Então, isso aqui é 1. Ok? Então, 0,999 nada mais é do que 1. Então, sabendo disso, a gente já sabe que aquele outro desafio lá, o 0,249999 é igual a 0,25. Por quê? Porque quando o 9 se repete infinitamente, ele vira 1 na próxima casa. Então eu somo ele aqui e ele vira 1 na próxima casa. Então é 0,25, que nada mais é do que 1/4. Ok? Então a fração geratriz nada mais dessa dízima aqui nada mais é do que 1/4, que é 0,25, que é 0,24 com um 9 depois se repetindo infinitamente. Tá? Então, é dessa forma que funciona, ok? Então, se você teve alguma dúvida e achou esquisito, é um pouquinho esquisito mesmo, mas faz muito sentido, tá? Essa é a nossa parte de frações, geratrizes, tá? Números racionais. E aí agora vamos continuar aqui com os irracionais, tá? O que a gente estava fazendo até agora? Eu disse assim que os racionais são números que eu consigo representar como uma fração de números inteiros. Então, o que será que deve ser o irracionais? Quando tem esse i na frente, é uma negação. Então, nada mais é do que uma coisa que não é do número racional. Se no número racional a gente consegue transformar os números em frações de números inteiros, nos irracionais, nada mais é do que a gente não consegue transformar em números inteiros. Em fração de números inteiros. Então, é exatamente isso. Números que não são escritos em forma de fração de números inteiros. Números que não são racionais. Tá? Por exemplo, raiz de 2 e π. E agora vem uma parte bem teórica.
Então, presta um pouquinho de atenção. Mas é só uma demonstraçãozinha de por que raiz de 2 não pode ser escrito em forma de fração. Tá? Esses números racionais também, a gente tem que eles são infinitos, as casas decimais deles são infinitas. Elas não têm um fim, elas não têm um padrão. Elas simplesmente você vai tendo novos números nas casas decimais e eles não param, tá? Eles não obedecem a nenhum padrão. Dessa forma, não tem como você estabelecer uma razão entre eles. Então eu tenho raiz de 2. Vamos supor que a gente pode escrever a raiz de 2 como uma fração irredutível, tá? Fração irredutível, então, seria a fração que a gente não consegue simplificar. Então, raiz de 2 é igual a A sobre B. Esses dois números aqui são inteiros, tá? A gente vai supor que ele é racional, ok? Para ver se dá certo. Supondo que ele é racional, então esse número aqui e esse número aqui, eu não consigo dividir eles, tá? E fazer uma fração irredutível. Por exemplo, eu não consigo dividir eles por 2, o de cima por 2 e o de baixo por 2, e obter uma fração diferente. Não, ela já é irredutível, não tem como simplificá-la, tá? Se eu elevar os dois lados ao quadrado, o que é elevar ao quadrado? É multiplicar eles pela mesma coisa. Tá? Eu vou multiplicar os dois lados, então, pelo que eles são. Não é igual? Se isso aqui é igual, então significa que eu consigo multiplicar esse lado por raiz de 2 e esse lado por AB. Ok? Então eu multipliquei por raiz de 2 e ficou 2. Por que ficou 2? Porque exatamente isso é a raiz, né? O que é a raiz quadrada? Quando a gente tem raiz de 4, por exemplo, a gente tem que achar um número que ele vezes ele dá 4. Nada mais é do que o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então me diz um número que multiplicado ele mesmo vai dar o 2. É a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 2. Enfim. Se eu passar o b para o outro lado, eu vou ficar com isso aqui. Então, se está 2 vezes b quadrado, não importa o que é o b quadrado. Se aqui tem um 2, automaticamente o a ao quadrado é par. Se o a ao quadrado é par, então o a é par também. Tá? Se o a ao quadrado é par, o a é par. Se o a é par, significa que eu consigo escrever ele dessa forma aqui. Tá? A é igual a 2 vezes algum número. Tá? Não interessa o que significa esse k. Ok. Se eu tenho isso, eu vou jogar esse a aqui desse outro lado. Então, o que é a eu vou substituir por 2k. E aí eu vou ficar aqui 2b quadrado é igual a 2k quadrado. Então 2b quadrado é 4k quadrado. Dessa forma eu vou ter que b quadrado é igual a 2k. E aí, se é igual a 2k, não interessa o que é k, b é par. Se b é par, se b quadrado é par, então b é par. E aí a gente tem um absurdo, porque se o b é par e o a é par, então significa que essa fração aqui ela não é irredutível. Se o de cima é par e o de baixo é par, eu consigo simplificar ela por 2. Então, se eu cheguei num resultado aqui que não condiz com o que eu supus, significa que o que eu supus está errado. Então, se eu fiz uma suposição que a fração é irredutível e eu cheguei numa coisa que não faz sentido, então significa que a fração não é redutível, então significa que raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração. Mas isso é só uma demonstração, ok? Só para mostrar. Talvez seja um pouco complicado. De qualquer forma, você não vai usar isso. Só para mostrar, para você entender um pouco, caso você se interesse. Ok, outro exemplo que eu dei é o π. O que é π? Vamos lá. Π é eu pegar uma circunferência, tá? Isso você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Pegar uma caneca, um copo, que seja um círculo, uma circunferência perfeita, tá? Um círculo aí. E aí ele tem um tal comprimento. Então você pode pegar, por exemplo, uma folha de papel e enrolar em volta, tá? E medir quanto que tem. Depois você pega essa sua medição e joga na régua, tá? Você vai obter um número. Depois você vai pegar o diâmetro dela. O que é o diâmetro? Diâmetro é medir de uma ponta até outra, passando pelo centro da sua circunferência, tá? Então você pega o pedaço de papel e mede aqui. Você vai obter outro número. E aí você pega isso, então, e faz uma divisão. Π vai ser o resultado dessa divisão. Comprimento dividido pelo diâmetro. Isso vai ser π. Tá? E o diâmetro a gente pode chamar, por exemplo, de 2r, onde o r é o raio. Tá? Ou seja, seria só essa partezinha aqui. Tá? Porque o diâmetro é formado por duas delas. Ó. 2 raios formam um diâmetro. Raio igual ao da bicicleta. Sabe a sua bicicleta que ela tem raios no pneu, na roda? Ela não tem os raios.
que fazem assim na roda da sua bicicleta, ó, que elas vão do centro até a pontinha. Então, isso são os raios, porque eles partem do centro e vão até a extremidade. Então, 2 raios formam um diâmetro, e aí a gente vai ter que, a gente pode escrever dessa forma, que π é igual ao comprimento dividido por 2r. Então, essas duas formas eu vou chegar no π. Aí você fala assim, mas professor, você está falando que número racional é número que eu não consigo escrever em fração, e você está escrevendo em fração, você está colocando c sobre d. Sim, estou escrevendo com fração, só que é uma fração de números que não são inteiros. Tá? Se você pegar e medir aqui e depois medir o diâmetro, você vai chegar num resultado aproximado de π. Você nunca vai chegar no π. Isso aqui a gente não consegue medir, porque o comprimento e o diâmetro, eles já são irracionais. Ok? E aí você vai ver que o π é aproximadamente 3,14. Ok? E assim segue. Tá? E ele é irracional. Você pode procurar aí na internet π, ou quantas casas tem o π, e você vai ver que as pessoas descobrem, todos os anos as pessoas descobrem mais casas pro π, já descobriram trilhões de casas pro π, e nunca vai chegar no final porque ele é um número irracional, ok? Então, tem infinitas casas decimais que não possuem um padrão, tá? Então, seguindo agora, vamos para os números reais, ok? O que são os números reais? Os números reais é uma união entre os irracionais e os racionais. Então a gente pega os racionais, os irracionais, e a gente chama todos eles juntos de números reais. Tá? E aí tem algumas operações que a gente consegue fazer. Essa aqui é a linha real, ok? É a linha dos reais, a reta dos reais. Todos os números que a gente viu até agora estão expressos nessa linha. Tá? Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. Está mais ou menos aqui. Tá? É irracional? Sim, só que a gente consegue localizar na nossa reta real. Todos os números. 3,14, que é o nosso π, está mais ou menos aqui. Tá? A gente consegue localizar na nossa reta real. Essa reta ela é contínua, ela contém todos esses números. Tá? Sempre você vai conseguir ter um número depois do outro. Okay? Sempre. Sempre você vai conseguir um número depois do outro, um número antes do outro, um número entre dois números. Tá? Diferente do nosso 0,99999 e o 1, porque eles são o mesmo número, não são coisas diferentes. Tá? 0,999 e 1 nada mais é do que 1. Tá? Por isso que não tem números entre eles. Enfim, nos reais a gente tem algumas operações básicas, como a potenciação. O que é potenciação? Potenciação a gente escreve dessa forma aqui, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Potenciação, a gente escreve dessa forma aqui, então A elevado a N, tá? 2 elevado à terceira. O que significa isso? Significa que eu vou pegar nossos números e vou multiplicar eles N vezes. Tá? Então o A pertence aos reais, o N pertence aos naturais. E aí eu vou ter que A elevado a N nada mais é do que A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? N vezes. Tá? Então eu tenho 2 elevado ao cubo, elevado à terceira, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então eu multiplico 2 3 vezes entre si, que vai dar 8. É basicamente isso. Se for elevado a 1, vai ser o mesmo número. Tá? E esse exemplo aqui mostra que a raiz quadrada, quando você multiplica ela por ela mesma, ela dá 3. Então aqui vai dar 3. Deixa eu tirar do zoom, como que sai do zoom. Aqui. Então aqui vai dar 3. Aqui vai dar 3. E aqui vai continuar a raiz de 3. Então 3 vezes 3 dá 9. E o raiz de 3 segue depois. Então esse raiz de 3 da quinta seria nada mais nada menos do que isso aí. Tá? E a gente tem a radiciação. Radiciação é quando você tem um número, ó, para A pertencente a R, tá? Então aqui o A positivo, tá? O resultado de uma raiz sempre é positivo. Você tem o B pertencente aos reais, o N aos naturais. Então significa que o A elevado a N é igual a B, que é o que eu disse. Quando eu tenho a raiz N de B, eu vou procurar um número que multiplicado N vezes vai dar o B. Então ela é o contrário da potenciação, ela é a inversa, tá? É a operação inversa. Aqui eu pego o número e multiplico ele em vezes. Aqui eu acho o número que multiplicado em vezes dá o meu resultado, tá? Então aqui, ó, raiz de 8, raiz cúbica de 8. Olha o que eu estou fazendo. Qual número multiplicado 3 vezes dá 8?
Ó como é o inverso do que a gente fez aqui, ó. Aqui o resultado é 2. Aqui o resultado é 8. Aqui eu operei com o 2 e cheguei no 8. Aqui eu operei com o 8 e cheguei no 2. Por isso que a gente fala que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Ok? Então esse 2 elevado a cubo e raiz cúbica de 8 são operações inversas. Tá? Aqui eu descobri qual número multiplicado 3 vezes vai dar 8. E aqui eu descobri 2 multiplicado 3 vezes vai dar quanto? Ok? E aqui é a mesma coisa, ó, raiz de 9, quando não tem nada, significa que é quadrado. Ok? Então, qual número multiplicado 2 vezes que vai dar 3? Que vai dar 9. É o 3. Tá? Então, o 3, quando eu multiplicar o 3 2 vezes, ele vai dar 9. Ok? Bom, com isso, a gente tem algumas propriedades para essas operações. Tá? Então, a potenciação, o que eu consigo ter de propriedades para ela? Algumas coisas a gente consegue ver que acontecem. Tá? E a radiciação também. Então, vamos com as da potenciação. A gente vai ter que a elevado a x vezes a elevado a y é igual a a elevado a x mais y. Então, se eu tiver números iguais e potências diferentes sendo multiplicados, eu consigo simplesmente conservar a minha base, a gente chama isso aqui de base, e somar os expoentes. Tá? A gente chama de expoente aqui. Ok? Outra propriedade, quando a gente elevar um número negativo, eu vou inverter o meu número e elevar ele normalmente embaixo. Tá? Então segue desse jeito. Se eu tivesse aqui um 2 elevado a menos 1, eu ia obter aqui 1 sobre 2 elevado a 1. Ok? Na próxima aula eu vou demonstrar essas propriedades e dar alguns exemplos. Propriedade 3. Eu tenho que, quando eu tiver uma divisão, ó, olha como parecem essas duas propriedades, a P1 e a P3, tá? Olha bem, aqui eu estou multiplicando e somo, aqui eu estou dividindo e subtraio. Então eu tenho bases iguais, expoentes diferentes, eu simplesmente subtraio os expoentes. Tá? O P4, eu falo que se eu tiver um a elevado a x e depois elevar a y, nada mais é do que fazer um a elevado a x vezes y. Tá? Então eu multiplico os expoentes e fica tudo certinho. Ok? A propriedade 5 é, se eu tiver expoentes iguais, eu consigo multiplicar as minhas bases, então a e b, e conservo o meu expoente. Eu levo todo mundo a x. Ok? Então essas são as propriedades que a gente vai ver amanhã, algumas demonstrações e exemplos. E aí eu já passo também as propriedades da radiciação e a gente já vê propriedades e exemplos. E aí se der um tempinho, a gente faz uns exercícios. Ok? Então, por hoje é só. Amanhã eu volto com a continuidade, a continuação do nosso conteúdo aí. E é isso aí, beleza, rapaziada? Fiquem em casa, lavem bem as mãos, se cuidem e bons estudos, beleza? Falou, é nóis. Muito obrigado.